Daniel capítulo 6, versículos 1 a 3. Dário ficou satisfeito em estabelecer 120 líderes para governar por todo o reino, com 3 administradores sobre eles, sendo um deles Daniel. Os líderes tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse prejuízos. Agora, Daniel se destacou entre os administradores e líderes por suas qualidades excepcionais, a ponto do rei planejar colocá-lo sobre todo o reino. Daniel era um líder piedoso e capaz, pois sua lealdade primária era o seu rei celestial. Basicamente, ele servia a Deus em vez de governantes humanos. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Daniel capítulo 6, versículos 4 a 5. Diante disso, os administradores e os líderes tentaram encontrar motivos para acusar Daniel em relação aos seus deveres governamentais, mas não conseguiram. Eles não encontraram corrupção nele, pois ele era confiável e não era corrupto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: nunca encontraremos motivo algum para acusar esse homem Daniel, a menos que tenha a ver com a lei do seu Deus. No entanto, nem Daniel nem o rei previram o que estava reservado para esse homem dedicado ao reino. A firmeza de Daniel gerou inveja entre os outros oficiais do governo, eles o desprezavam porque ele era excelente, não porque ele era mau. Essa é uma reação comum dos maus em relação aos piedosos, enquanto as ações de seu irmão eram justas. 1 João capítulo 3, versículos 12 e 13. Daniel capítulo 6, versículos 6 a 9. Que o rei Dário viva para sempre. Os administradores reais, prefeitos, líderes, conselheiros e governadores concordaram que o rei deveria emitir um edito e fazer cumprir o decreto de que qualquer pessoa que ore a qualquer deus ou ser humano nos próximos 30 dias, exceto a vossa majestade, será lançada à prova dos leões. Agora, vossa majestade emitiu o decreto e o colocou por escrito de modo que não pode ser alterado, de acordo com a lei dos medos e persas, que não pode ser revogada. Portanto, o rei Dário colocou o decreto por escrito. É fascinante que a vida de Daniel tenha sido um testemunho tão consistente de sua fé em Deus que esses oficiais estavam claramente cientes de sua rotina de oração. Era um plano inteligente, pois explorava a vaidade do rei. Basicamente, eles disseram: Vossa Majestade, achamos que seria uma ideia fantástica o Senhor se declarar um Deus por um mês, com todas as orações dedicadas a você. Quando Dário assinou a ordem por escrito, ela se tornou uma lei irreversível. Daniel capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto havia sido publicado, ele foi para seu quarto no andar de cima, onde as janelas se abriam em direção a Jerusalém. 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava e orava, dando graças ao seu Deus, como sempre fizera. Daniel não decepcionou seus adversários, eles sabiam que ele seria fiel ao seu Deus. Daniel capítulo 6, versículos 11 a 18. Então, eles disseram ao rei: Daniel, que é um dos exilados, não dá atenção ao decreto que o Senhor escreveu, ele continua a orar 3 vezes ao dia. Quando o rei ouviu isso, ficou profundamente angustiado. Ele estava determinado a resgatar Daniel e fez todos os esforços até o pôr do sol para salvá-lo. Em seguida, os homens foram como um grupo ao rei Dário e disseram: Lembre-se, Vossa Majestade, de que, de acordo com a lei dos medos e persas, nenhum decreto ou edito emitido pelo rei pode ser mudado. Então, o rei deu a ordem, e eles trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. O rei disse a Daniel: que o teu Deus, a quem tu serves continuamente, te livre. Uma pedra foi trazida e colocada sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu próprio anel cinético e com os anéis dos seus nobres para que a situação de Daniel não pudesse ser alterada. Então, o rei retornou ao palácio e passou a noite sem comer, entretenimento, e não conseguia dormir. Os acusadores de Daniel eram conspiradores covardes, mas tinham a poderosa lei dos medos e persas do lado deles. Quando contaram ao rei sobre Daniel, o rei entendeu que tinha sido uma armadilha. Ele tentou de tudo para libertar Daniel, mas não pôde quebrar a própria lei. Ele havia sido enganado e acabou ordenando a execução de seu melhor administrador. Dário teve Daniel lançado à cova dos leões e depois passou uma noite em jejum e sem dormir,
assim como Nabucodonosor. Dário também rendeu homenagem ao Deus verdadeiro e declarou por meio do prisioneiro que o teu Deus, a quem tu serves continuamente, te livre. Um rei pagão que nunca havia adorado o Senhor estava de repente louvando na esperança de que libertasse seu servo. Daniel capítulo 6, versículos 19 a 22. Ao primeiro raio da manhã, o rei se levantou apressadamente e correu para a cova dos leões. Quando chegou perto da cova, ele chamou Daniel com voz angustiada. Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu serves continuamente, pode livrar-te dos leões? Daniel respondeu: Viva o rei para sempre! O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum porque fui considerado inocente à sua vista. Diante de ti, ó rei, não cometi mal algum. Ninguém ficou mais feliz com a sobrevivência de Daniel do que o rei Dário. Na manhã seguinte, ele soube com certeza que o Deus de Daniel não era como os deuses de madeira e pedra. Após testemunhar um milagre, Dário reconheceu que o Deus de Daniel não deveria ser subestimado. Daniel capítulo 6, versículos 23 a 28. O rei estava radiante e deu ordens para tirar Daniel da cova. Quando Daniel foi levantado da cova, nenhuma ferida foi encontrada nele porque ele havia confiado em seu Deus. Por ordem do rei, os homens que haviam acusado falsamente Daniel foram trazidos e lançados na cova dos leões, junto com suas esposas e filhos. Antes que chegassem ao fundo da cova, os leões os dominaram e quebraram todos os ossos deles. Então, o rei Dário escreveu para todas as nações, povos e línguas da terra: que prosperem muito. Eu emito um decreto de que em todas as partes do meu reino, as pessoas devam temer e reverenciar o Deus de Daniel, pois ele é o Deus e dura para sempre. Seu reino não será destruído, e seu domínio nunca terá fim. Ele resgata e salva, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele resgatou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante o reinado de Dário e o reinado de Ciro, o persa. Dário estava aliviado por ter retirado Daniel da cova e descontou sua raiva no homem que falsamente implicara Daniel. Sua terrível execução era característica da retribuição monárquica no mundo antigo. A proclamação de Dário reconhecendo o Deus verdadeiro é uma joia teológica que pode ter sido escrita por um dos salmistas. Este governante gentio, como Nabucodonosor antes dele, louva o Deus vivo que resgata e livra, e cujo reino jamais será destruído. Embora o povo judeu estivesse no exílio, Deus não os havia abandonado. Na verdade, os seus captores assim Daniel prosperou sobre governantes gentios, servindo como uma mensagem para os leitores judeus de seu livro para permanecerem fiéis a Deus enquanto Israel estava sob domínio gentil. Aqui vemos a primeira de 4 lições-chave que podemos aprender com Daniel. Deus era o aspecto central da vida de Daniel. Aprendemos que parte de sua rotina diária era ajoelhar-se voltado para Jerusalém e orar a Deus 3 vezes ao dia. Claro, é por isso que ele foi lançado na cova dos leões. Nada era mais importante para Daniel do que Deus. Toda a sua existência girava em torno de Deus. Cristãos na era moderna podem aprender com esse exemplo. Muitas pessoas já ouviram a analogia da roda de bicicleta. Para muitos cristãos, Deus é apenas um raio em vez do núcleo ao redor do qual todos os raios giram. Não deveria ser assim para nós. Hoje, em nossas vidas cristãs, infelizmente, é fácil para Deus escapar de nossas mentes durante a maioria do dia. Quando oramos antes de uma refeição ou assistimos a uma aula bíblica, ele pode entrar em nossas mentes de vez em quando, mas não é assim que devemos considerar alguém cuja incrível graça nos resgata diariamente. Devemos amar a Deus de todo o nosso coração, alma e mente. Não reduzir a Deus apenas a uma parte de nossa vida, como demonstrado pela vida de Daniel. Ele deve ser o ponto central de nossa vida, ao redor do qual tudo mais gira. Daniel usou sua influência diariamente. Como cristãos, somos influenciados por muitas coisas, algumas negativas e outras boas. Como resultado, temos a capacidade de influenciar os outros.
Infelizmente, muitos cristãos não usam sua influência para promover o reino de Deus. Tudo começa com o exemplo. Se as pessoas não conseguem distinguir cristãos dos demais, falhamos em dar o primeiro passo crucial. Daniel não vacilou diante das adversidades. A Bíblia deixa bem claro que, se seguirmos a Cristo como deveríamos, enfrentaremos perseguição. João capítulo 15, versículo 20. É crucial que não cedamos aos avanços do inimigo. Devemos vestir toda a armadura de Deus para repelir as flechas inflamadas do maligno. Efésios capítulo 6, versículo 16 na versão NVI. Além disso, peguem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Nosso objetivo principal, assim como o de Daniel, deve ser se estamos ou não servindo e orando a Deus. Muitas lições podem ser tiradas da vida de Daniel que vão muito além de ele ter sido lançado na cova dos leões. Ele era um servo temente a Deus que não vacilou nem comprometeu diante da adversidade. Ele priorizou Deus em sua vida e foi recompensado por isso.